Boa tarde a todos, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe neste domingo. Eu quero falar um pouquinho sobre a responsabilidade e a missão da igreja. Para que a igreja realmente ela foi criada? Por que a igreja existe e por que ela foi, né? Por que ela veio a existir? Né? A igreja ela veio a existir porque ela tem uma missão a cumprir. E a missão é pregar o evangelho a toda criatura. Então essa é a primeira missão da igreja, pregar o evangelho a toda criatura. E dentro dessa mesma missão, ela tem também a missão de ensinar. Porque Jesus disse, portanto, ide e ensinai. Né? Isso está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Portanto, ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, está clara a missão da igreja. Portanto, ide e ensinai todas as nações. E ensinar o quê? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então essa é a missão da igreja. E depois ele vai dizer, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a igreja tem uma missão e ela tem, dentro dessa missão, então, uma responsabilidade. Então, a igreja, ela não pode perder essas duas características, responsabilidade e perder o foco da sua missão, né? Muita gente, por não compreender, por não entender, né, acaba desvirtuando o significado de igreja, acaba deturbando realmente o sentido, o plano global. Né? Muita gente, por não ter compreendido o que implica tudo isso, acaba fazendo confusão, né? E aí a gente acaba tendo uma igreja distorcida, uma igreja perdida, uma igreja que não sabe exatamente o papel dela, né? Eu sempre costumo dizer uma coisa, a igreja, ela é a única porta para a solução dos seres humanos. A igreja é o único órgão vivo e eficaz que tem o poder de resolver o problema do ser humano. A igreja é o único órgão competente que tem esse poder. Para isso, essa igreja ela precisa estar centralizada na sua missão, que é pregar o evangelho do reino e fazer discípulos em todo o mundo, ensinando-lhes exatamente o que Jesus ensinou. Então, hoje a gente está vendo que há muitas igrejas se titulando igreja, mas que não tem nenhuma responsabilidade. Nós temos que entender que a igreja, quando ela foi constituída num pilar, numa base, numa estrutura. A igreja ela não foi o acaso que os criou, não foi uma mera coincidência. A igreja foi algo muito bem pensado, elaborado e executada em Cristo. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja. A Bíblia vai deixar claro que Jesus é o cabeça da igreja e nós vamos se tornar membro desse corpo chamado igreja.
Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estamos aonde? Ligado nele, que é o cabeça da igreja. E essa igreja formada de membros, essa igreja, ela tem responsabilidade. Por isso que a igreja, ela é tão atacada. Sempre foi atacada, por quê? Porque ela tem uma missão. A missão é pregar o evangelho. Só que pregar o evangelho não é da forma que hoje a gente está vendo. A verdadeira igreja ganhou a missão de pregar o evangelho do reino de Deus e fazer discípulos em todo o mundo e ensinando-lhes exatamente o que Jesus ensinou. Esse é o papel crucial da igreja. Se a igreja não está fazendo esse papel, então ela é tudo menos igreja. Ela é tudo menos igreja. Porque não basta eu abrir um estabelecimento e colocar lá um nome denominado igreja e sair por aí ensinando exatamente aquilo que Jesus não ensinou. Então, eu não sou igreja. Isso não é igreja. Isso pode ser o quê? Entretenimento, casa de show, pode ser o que você quiser, mas igreja não é. A igreja verdadeira, ela sabe muito bem qual é a sua missão e qual é a sua responsabilidade. Então, quando você fala que vai abrir uma igreja, veja, existe responsabilidade. Então, você vai a um estabelecimento, você vai lá, registra um nome, uma razão social, e você passa, então, a se apresentar para aquela comunidade como a igreja de Cristo. Veja a responsabilidade. E como é que as pessoas vão identificar que aquele novo estabelecimento que abriu na sua cidade, no seu bairro, denominado igreja, é realmente a igreja de Cristo? Bom, você tem que entrar naquele estabelecimento e você tem que averiguar se o pastor daquele local está ensinando exatamente o que Jesus ensinou. Ponto crucial. Não tem como escapar disso. Agora, se você abre um local e você denomina aquilo como igreja, mas você não está ensinando o que Jesus ensinou, então você pode ser reconhecido como uma falsa igreja, como um clube, um entretenimento, uma casa de show, uma casa de eventos, mas igreja vai ficar muito claro que você não é. Porque a igreja verdadeira, ela tem responsabilidade e ela tem uma missão. Então, a missão dela é fazer discípulo. Ela tem essa missão, fazer discípulo. O que seria fazer discípulo na prática? Na prática seria alistar pessoas para o exército do reino de Deus. Trazer pessoas para o reino de Deus. É chegar na sociedade, se estabelecer num determinado ponto estratégico, porque não se pode abrir em qualquer canto. A igreja que tem responsabilidade, ela sabe disso, que ela tem que ter um ponto estratégico. E a partir daquele momento, a partir daquele local, ela vai se colocar ali como uma base militar, para a partir dali, ela vai enviar discípulos
espalhando-se pela comunidade, anunciando o evangelho do reino. Para quê? Para que as pessoas que começarem a ouvir esse evangelho venham então a se sentirem interessados a conhecer mais sobre esse evangelho e sobre esse reino pela qual você está falando. E a partir daí essas pessoas vão entrar na sua igreja e elas vão agora começar a receber o ensinamento das Escrituras, exatamente como Jesus ensinou. Fazendo assim, e sendo só dessa maneira, é que a sociedade vai reconhecer que verdadeiramente ali naquele bairro existe uma igreja verdadeira. Caso ao contrário, não passa de piada, não passa de stand-up e passa apenas a ser um entretenimento. Ou seja, passa a ser uma igreja falsa, que não tem responsabilidade nenhuma e que a única missão dela é entreter o povo e não salvar o povo. Então, muita gente está deturbando o conceito igreja, muita gente está abrindo igreja só pelo fato do entretenimento, estão abrindo igreja porque não há barreiras para abrir uma igreja, é muito fácil abrir, qualquer pessoa pode registrar uma igreja. Inclusive, eu estava vendo um vídeo ontem, nos Estados Unidos, um cidadão que defende a liberação da maconha, por descobrir uma brecha na lei, olha o que ele inventou. Ele foi lá e abriu a primeira igreja que permite utilizar a maconha. Os seus membros podem usufruir da maconha livremente dentro daquele estabelecimento, dentro daquela igreja. E a brecha da lei deu permissão para aquele homem abrir a sua primeira igreja nos Estados Unidos. E que, claro, vai encontrar adepto. Muita gente são usuários da maconha. E você abre uma igreja titulada nesse porte, é óbvio que você vai ter membros, sem sombra de dúvida. Mas essa igreja desse homem, está claro que ela não é uma igreja que tem responsabilidade. Ela não é uma igreja que está na missão correta. Ou seja, é uma igreja irresponsável que abriu só por entretenimento, aproveitou, juntou o útil com o agradável e nada mais. Ou seja, é uma igreja que não vai ensinar o que Jesus ensinou, não ensina o que Jesus ensinou, não está fazendo a missão conforme Jesus designou para fazer. Então, e o perigo é exatamente aí que está o perigo. É porque quando eu deixo de fazer, quando eu não cumpro com a minha responsabilidade, quando eu não exerço a minha missão como igreja, então eu estou colocando a minha vida em perigo e a vida de muita gente que poderia estar sendo salva por meio daquela igreja, mas por falta de responsabilidade, eu não estou salvando nem eu e nem as pessoas. Então, para que abrir igreja se você não está exercendo a função pela qual foi chamado? Por isso que eu sou a favor. É melhor você abrir um bar. Abre um bar logo de uma vez. Abre uma casa de show. Abre qualquer outra coisa. Mas não abra igreja. Não titula isso como igreja. Por quê? Porque isso tira a credibilidade da verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja, ela tem dificuldade. Porque existe um monte de ramificações de falsas igrejas que só tem um nome de igreja, mas não ensina o verdadeiro ensino de Jesus. E com isso vai dificultando o trabalho da igreja verdadeira. E é por isso que quando a igreja verdadeira ela vai contra esses ensinos dessas igrejas falsas, aí a igreja verdadeira é perseguida. Mas por que a igreja ela vai contra esses ensinos falsos?
Por quê? Porque a missão da igreja é, primeiramente, pregar o evangelho do reino, o evangelho verdadeiro, o evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que te deixa consciente, que não tira a tua consciência, que não deixa você mais sujo do que você já está. Não, é um evangelho que te limpa, que te liberta. Porque o apóstolo Paulo garantiu que o evangelho é poder de Deus. E só o poder de Deus é que pode libertar o ser humano que está aprisionado ao engano. E a igreja tem esse papel. Mas quando surge igrejas falsas, e de onde é que saem essas igrejas falsas? Eles saem do meio da igreja verdadeira. Talvez eu não vou ter tempo nesse vídeo todo para falar, mas a gente volta aqui numa outra oportunidade. Mas eles saem do nosso meio, eles saem lá do meio da igreja verdadeira. Então, como eles não concordam com a igreja verdadeira, com os dogmas da igreja verdadeira, como eles não concordam com os princípios, os pilares dos apóstolos, então eles saem do meio da igreja verdadeira e criam a sua própria igreja com a sua própria ideologia, com a sua própria ideia, com a sua própria filosofia. Aonde a única missão deles é lucrar financeiramente, enganar o povo, lubridiar o povo e ficarem ricos nas costas do povo. Por quê? Porque essas igrejas elas não têm responsabilidade com a vida do povo. Agora, a igreja verdadeira, ela tem responsabilidade. E a responsabilidade é pregar o evangelho do reino. Pregar o evangelho de Jesus Cristo. O que Jesus pregava? Jesus pregava igualdade. Jesus pregava justiça. Jesus pregava perdão. Jesus pregava misericórdia, Jesus pregava compaixão, Jesus pregava sabedoria, Jesus pregava entendimento, inteligência. Jesus ensinava o ser humano como ele devia de se comportar, de como ele devia levar uma vida correta. Jesus ele clareava a mente dos seres humanos, dos seus ouvintes. E a igreja, então, ela tem essa mesma missão. Eu acho interessante que lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, você pode abrir aí na sua Bíblia, que Jesus diz, e ensinando-lhes exatamente o que Jesus ensinou. Então eu tenho que ensinar, não é do meu modo, não é da minha maneira, esse é o problema. Estão se abrindo igreja para ensinar aquilo que quer. Não, eu ensino o que eu acho, eu ensino o que eu quero, eu ensino aquilo que eu penso. Não, eu não posso abrir uma igreja para ensinar o que eu acho, o que eu penso. Porque quando eu faço isso, eu estou prejudicando a vida das pessoas. Porque você pode até não acreditar, mas todos nós dependemos de uma igreja verdadeira. Todos nós, seres humanos, carecemos de uma igreja verdadeira. Porque nós sabemos, por mais que nós podemos até não querer admitir, mas nós, no nosso subconsciente, nós entendemos que a igreja tem sim o seu papel. E quando essa igreja ela consegue exercitar o seu papel com excelência, com responsabilidade, a sociedade em si é beneficiada. O problema é que não dão chance. É tanta igreja falsa, que a igreja verdadeira quase não aparece. É como se você tivesse sido, sendo sufocado. Por quê? Porque a igreja verdadeira, ela tem frutos dignos. Já a igreja falsa, ela tem frutos, mas não são dignos. Mas parece que o povo, também por falta de discernimento, dá mais importância para essas igrejas falsas do que para a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, ela te chama para um compromisso. E o compromisso é simples. Você
A partir de agora, você se tornou um discípulo de Jesus, você agora tem responsabilidade. Você agora é um ser responsável. Você agora tem uma missão. E a sua missão qual é? É a mesma de Paulo, Tiago, João. É a mesma. Pregar o evangelho do reino a toda criatura. E fazer o discípulo. Discípulo para quem? Para trabalhar em prol do reino de Cristo. Não é abrir igreja para criar fã-clube. Não, é para abrir. Já que você quer abrir igreja, abra, mas abra com esse entendimento. Eu vou lá para pregar exatamente o que Jesus pregou, para fazer o que de fato foi me ordenado fazer, que é fazer discípulos. E fazer discípulo para quem? Para trabalhar no reino de Cristo. E só assim a gente vai ver o avanço. Só assim nós vamos ver o avanço. Por isso que hoje tá carente do poder de Deus. Porque as igrejas falsas tomaram conta. E por que essas igrejas tomaram conta? Por quê? Porque elas se moldam segundo o padrão do mundo. Elas se moldam segundo o padrão do mundo. Já a igreja verdadeira, ela não pode se moldar segundo o padrão do mundo. Não pode. A igreja verdadeira, em nenhum momento, ela pode se moldar segundo o padrão do mundo. Ela tem que se manter intacta. Ela não pode cochear em dois pensamentos. É por isso que as igrejas, hoje, essas igrejas que estão aí, elas não têm, pode ver, elas não têm credibilidade. Ninguém acredita nessas igrejas. Essas igrejas viraram um circo. Um círculo. Você quer fazer palhaçada, você entra numa igreja dessa. E lá você faz as palhaçadas que você quiser. Você quer ter atenção, você quer ser uma pessoa pública, você quer ter famoso, você quer ter fama, você vai para uma igreja dessa, unge-se a pastor e pronto. Mas é uma igreja que ela não tem responsabilidade, ela não tem credibilidade no reino das trevas. O diabo não tem medo de igreja desse tipo. Igreja que brinca, que zomba, o diabo não tem medo disso. E as pessoas que realmente não querem a verdadeira palavra vão para esse tipo de lugar. Porque quer extravasar. Aí frequenta esse tipo de lugar. Agora, para você que quer uma vida íntima com Deus, para você que quer responsabilidade, maturidade, para você que quer compromisso, então você tem que ficar na igreja verdadeira. E a igreja verdadeira, ela não pode cochear em dois pensamentos. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que Paulo não se envergonhava do evangelho de Cristo? Por quê? Porque o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a tarefa da igreja, da verdadeira igreja. Pregar um evangelho que é poder de Deus para a salvação de toda aquela pessoa que crê nesse evangelho. É por isso que a igreja verdadeira não pode se moldar os padrões do mundo. Ela não pode ficar copiando o mundo. Ela não pode, de forma alguma, se alienar aos padrões do mundo. Porque quando ela faz isso, ela perde a credibilidade. Ela perde a autoridade. Ela perde a sua eficácia. E ela passa a ser só mais um estabelecimento como qualquer outro estabelecimento qualquer. Onde as pessoas entram, se divertem, se distraem e voltam para casa do mesmo jeito. E aí a missão não é feita, discípulos não são feitos e a obra de Deus vai perecendo. E vidas vão morrendo, vão perecendo. Por quê? Porque pessoas resolveram brincar de abrir igreja, brincar de ser pastor. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: o evangelho é a mensagem de Deus,
de como a salvação será trazida para a humanidade. Começando com o quê? Começando com a sua igreja. Então a igreja, o evangelho começou por meio da igreja. Essa igreja a qual está ligada aonde? Na cabeça que é Cristo. Essa igreja que não é dependente, não é independente. Ela depende de um cabeça. E o cabeça é Cristo. E por meio dessa igreja, então, começou a anunciar-se o evangelho da salvação. O problema dessas igrejas, por que a gente está vendo tanta igreja? É porque é a mesma ideia de Satanás. Satanás estava no reino de Deus e um dia ele achou que ele podia ser independente. Porque até então ele dependia de Deus para ser quem ele era. Um belo dia ele achou que não, eu não preciso mais de Deus, eu não dependo mais de Deus, eu vou abrir a minha própria igreja, eu vou criar o meu próprio reino. E com isso ele convence a terça parte a ir com ele. E aí ele perde tudo e se torna o arqui-inimigo número 1 da igreja. O que está acontecendo com essas pessoas que se titulam bispo, apóstolo, pastora, apóstola e profeta e vice-versa, é o que acontece? Eles estão dentro da igreja verdadeira, eles estão ligados na videira. Mas daqui a pouco eles começam a ter a mesma sensação de que Satanás teve. Não, eu agora não quero mais ficar dependendo de Cristo. Eu quero ser uma igreja independente. E aí sabe o que eles fazem? Eles saem do meio de Cristo, saem do meio da igreja verdadeira, eles se desligam da videira, eles se rebelam, e aí eles vão abrir a sua própria igreja, eles vão construir o seu próprio reino. Só que é um reino de mentira, um reino de engano, um reino de falsidade, um reino de prostituição. É um reino onde só leva as pessoas só para o entretenimento. Por quê? Porque essas pessoas não estão com compromisso em te salvar. Eles querem simplesmente pegar o teu dinheiro e te entreter, te enganar com magia, com ilusionismo, com hipnose. Fico te lubridiando com a palavra, tirando o texto fora de contexto. Fico deturbando as escrituras. Fico transgredindo os ensinamentos. Aí fico com ilusões, visões das imaginações, dos seus pensamentos. Por isso que está brotando tanta visão e revelação que não se cumpre nada. Por quê? Porque é tudo projetado da mente humana. Em contrapartida, a Bíblia diz que nenhuma profecia provém do homem, mas tudo veio de Deus para o homem. O homem falou aquilo que Deus designou para que ele falasse. A profecia não nasceu dele, não veio dele, mas essas pessoas que se desligam de Cristo e que agora vão ser igreja independente, porque nós temos que entender que eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou apenas um membro fora do corpo. Eu sou igreja quando eu estou unida no corpo. Cristo é o corpo, da qual ele é o cabeça. Então eu sou igreja quando eu estou enxertado nele. Quando eu saio dele, eu deixo de ser igreja. Eu viro apenas um membro. E o membro fora do corpo vai apodrecer. Por isso que você está vendo tantas igrejas com tanta podridão. Por quê? Membros fora do corpo. E eles não têm outra coisa a fazer a não ser podridão, mentira e engano. E essas igrejas são portas para que Satanás possa trabalhar e espalhar o seu engano, a sua heresia, o seu ódio, a sua raiva. E com isso vai contaminando e vai dificultando o trabalho da igreja verdadeira. Agora, a igreja verdadeira ela tem que permanecer firme, como disse o apóstolo Paulo. Eu não me envergonho. A igreja ela desempenha muitos papéis. Ao trazer a salvação para o mundo, ergue-se como a luz do mundo.
A igreja ela é a casa ou família de Deus. É a mãe que nutre os filhos, filhas de Deus. Atua como coluna e firmeza da verdade em um mundo espiritualmente confuso. Então, a igreja, ela desempenha papéis importantes para a sociedade. Importantes para a sociedade. A sociedade carece muito da igreja verdadeira.